Bom dia, meus irmãos que estão acompanhando também em casa. Sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar os irmãos que abram a Bíblia. 1 João, capítulo 4. Não é o Evangelho, mas é a carta. 1 João 4, de 1 a 6. Nós vamos ver o que Deus tem para nós, então, nesta manhã. Você que está em casa também, que tem a sua Bíblia, vai buscar a sua Bíblia, porque não deixa de acompanhar, querido, através, ou melhor, toda vez que você, principalmente você que ainda não tem experiência, com a palavra, você que talvez é aquela pessoa que gosta apenas de ouvir os pregadores, não deixa de ter a sua Bíblia na mão para você confirmar se aquilo que essa pessoa está falando a verdade. Amém? O próprio João aqui vai dar então esse conselho. E nós temos que passar para as pessoas, porque naquela época já havia enganadores. Você imagina nos dias de hoje, não é? Então a igreja ela precisa crescer sadia, ela precisa crescer realmente com a palavra de Deus verdadeira, e precisamos então saber quem são os verdadeiros, homens e mulheres escolhidas por Deus e que falam a verdade. Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, para nesse momento, ó Deus, dar continuidade, ó Deus, no culto prestado ao Senhor. Aqui, meu Deus, diante de nós está a Tua palavra, mas nós pedimos ao Senhor que o Santo Espírito do Senhor, ó Deus, venha conduzir esta palavra, que nós só sejamos, ó Deus, possamos ser apenas um canal, aquele que vai ler, aquele que vai passar a Tua palavra, mas que o Santo Espírito do Senhor que habita em nós, possa ir diretamente ao coração das pessoas, ó Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que estão desorientadas, que não têm um rumo, já perdeu a esperança, Pai, em nome de Jesus, mas que eu te peço, ó Pai, que não deixe que elas sejam enganadas, ó Pai, mas que o Espírito verdadeiro, o Espírito Santo do Senhor, possa trabalhar na vida dessa pessoa. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta congregação, os demais que estão em casa, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro a essas pessoas, da necessidade de cada um. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. João, ele vendo então o que estava acontecendo, já naquela época, nós vamos ver então, queridos, que precisamos orientar as pessoas. É necessário orientar as pessoas. Por quê? Motivo muito simples. Todos estão passando por dificuldades, problemas, e ninguém quer ficar sofrendo. Alguém quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Se você sente uma dor de dente, a primeira coisa que você faz é o quê? Buscar um remédio ou um dentista. Está com a dor de cabeça, a primeira coisa é o quê? Buscar um remédio para se curar a dor de cabeça. E ninguém quer sofrer, querido. E no mundo espiritual nem se fala. As pessoas vão buscar uma solução para os seus problemas. E é nesse momento que as pessoas despreparadas, que pode então cair nas lábias, de pessoas que estão enganando, no nome de Jesus. Então por isso João vai deixar a sua carta, orientando as pessoas, principalmente, querido, você está pensando que as pessoas do mundo que vão ser enganadas? Não, são muitas pessoas, já com bastante tempo de caminhada, eu tenho observado, que estão sendo enganados, estão aceitando algumas coisas que estão oferecendo por aí. Isso entristece muito. E hoje a gente vai falar, quando a gente vai tocar no assunto verdadeiro, que a gente traz para a palavra e fala, irmão, olha, o que você está vendo, o que você de fato está aceitando, isso está errado. As pessoas acham que a gente quer se engrandecer, mostrar que nós somos melhor do que aquela pessoa. Jamais, querido. Quando eu dou um conselho à pessoa, jamais eu quero ser melhor do que aquela outra pessoa.
Pelo contrário, é porque a gente entende que aquela pessoa está trazendo uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira. Então está camuflando, né? A verdade no meio da mentira, a mentira no meio da verdade, fazendo aquela salada e enganando as pessoas. E João vai dizer o seguinte, amados, capítulo 4, versículo 1 até o 6. Amados, não creais em todo espírito, mas provai os espíritos. Sim, olha o que ele fala, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, olha o versículo 4, filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Do mundo são, olha só, do mundo são, por isso falam do mundo. O mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Quando eu entrei aqui, querido, mais uma vez, procurando uma palavra, pedindo orientação do Senhor, que nós íamos trazer nesta manhã, para nosso alimento espiritual, e Deus colocando no meu coração, querido, essa palavra. Porque, querido, a gente tem conversado tanto, né? E ontem eu, conversando com uma pessoa já bem caminhada, assim, bem tempo já de cristão, na verdade, bastante anos. E essa pessoa ouvindo um testemunho de uma líder de uma igreja determinada, e ela acreditando naquilo, querido, eu fiquei um pouco assustado com o que eu ouvi. Olhando assim, grosseiramente, para quem não tem muito entendimento, cai. Mas quando você vai olhando para a Bíblia, você vai vendo que isso não é real, isso não é verdade. E ela acreditou nesse negócio, nesse testemunho. Eu não vou contar o que aconteceu, porque nós estamos ao vivo e não é bom. Mas eu fiquei assim preocupado com o que está acontecendo dentro das nossas igrejas, querido. Nós precisamos firmar na palavra de Deus, naquilo que nós fomos ensinados, e até mesmo naquilo que nós fomos ensinados, nós precisamos hoje buscar se aquilo que nos ensinaram realmente é totalmente correto, ou não tem alguma coisinha aí que ainda está meio distorcido. Por isso que nós precisamos aprofundar na palavra. Quando João escreve, então, as pessoas aqui nesse versículo 1, quando ele fala, amados, não creais, não creem em todo o Espírito, mas primeiro provai se o Espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Do versículo 1 até o 3, nós vamos ver que João então está falando sobre pessoas. Esse espírito que ele fala são doutrinas e ensinadores, pessoas que ensinam. É para ver se aquela pessoa de fato que está ensinando tem o Espírito Santo de Deus de verdade. Se de fato o Espírito Santo de Deus habita nessa pessoa. Ele está falando para que as pessoas não fiquem dando ouvido a qualquer coisa que as pessoas falam por aí em nome de Jesus. Mas primeiro tem que saber se aquela pessoa, ela realmente é ousada e usada pelo Espírito Santo de Deus.
Esse espírito que ele está falando, querido, não é aquele espírito que toma, que possui a pessoa cai, aí a pessoa que está ali na frente começa a conversar com os espíritos e falar com eles, e aí sai em nome de Jesus, você aceita Jesus? Aquela pessoa fala, eu aceito, mas ela continua sendo possessa. Então não é isso que ele vai estar falando da pessoa que está ensinando. Por exemplo, eu estou aqui ensinando, ou melhor, eu estou aqui pregando. As pessoas têm que realmente saber, na Bíblia, olhar para a palavra, se de fato eu estou falando o que está na Bíblia. E de fato, querido, se o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. E é no nosso dia a dia, Paulo, né? É no dia a dia, na nossa luta, João, né? Que as pessoas vão observando se de fato aquele pastor, aquele líder daquela igreja, realmente ele tem o Espírito Santo de Deus. É na nossa caminhada, e as pessoas vão observando. Então, querido, toma muito cuidado com o que você vê, aquilo que eles vão enviando para você, porque hoje vai entrando muita heresia na nossa casa, o que não pode entrar no nosso coração. Então você tem que observar, porque vão mandando vários vídeos, várias mensagens, né, igrejas lotadas, superlotadas, pastores com nomes. Então você olha assim e fala, nossa vida, ele levanta a mão e cai todo mundo, você fala, poxa vida, o camarada é cheio do Espírito Santo. Mas será, querido, que isso é verdade? Temos que tomar cuidado. E João está orientando, filhinhos, toma cuidado, observa se essa pessoa que está realmente ensinando, ele tem o Espírito Santo de Deus, se ele está falando a verdade ou ele está querendo enganar vocês. Então, queridos, preste atenção na caminhada de Jesus. Olha só como Jesus ele caminhava com seus discípulos. Ao mesmo tempo que tinha uma multidão, né, seguindo Jesus, quando ele falava ali aquela palavra que ia contra, né, denunciando o pecado das pessoas, enquanto ele estava ali alimentando as pessoas com pão e peixe, fazendo os milagres, as pessoas estavam tudo o quê? Ao lado dele. Mas quando ele fazia aquela palavra que ele pregava, denunciando, mexendo, né, na ferida que é o pecado, o que acontecia? As pessoas afastavam. Então, querido, é assim, se a igreja, se o líder realmente está ali denunciando o pecado, pregando a palavra, mostrando, olha, isso aqui é pecado, não é julgando, é diferente. O líder, ele não vai julgar o pecado, não vai julgar a pessoa, ele vai denunciar o pecado. O que é denunciar o pecado? Através da palavra. Ele prega a palavra do jeito que ela é, a pessoa está em pecado, a palavra que vai fazer, né, que vai mexer com a pessoa, não é o líder, não sou eu. Mas a palavra, chegou aqui e fala, poxa vida, não, isso daqui, eu vou dar um jeitinho aqui, porque se eu falar, lá tem um irmão na igreja, camarada é bem de situação, o dízimo dele é bom, e se eu falar desse jeito que está aqui, eu vou afastar ele. Então eu vou falar diferente que ele vai ficar satisfeito com a palavra. Querido, isso é do diabo. A palavra precisa mexer com a pessoa, querido. Se o líder está em pecado, a palavra vai mexer com ele. Mexe com a gente. Então não adianta, você tem que pregar o que está na palavra. Tem que deixar o Espírito Santo usar. Deixa o Espírito Santo falar. O Espírito Santo vai falar. E quando ele fala, a pessoa que está em pecado, ele vai mexer no banco mesmo, querido. Não adianta. Vai mexer, vai dar uma remexida para lá e para cá, e vai sentir, mas não é julgamento, o líder não vai julgar, se ele é de Deus de verdade, ele não vai apontar o dedo, ele vai olhar para a palavra e vai passar a palavra, e o Espírito que habita aqui dentro, em nossa vida, ele vai trabalhar. E João está falando isso, cuidado, não fica dando ouvido, não fica crendo em tudo que estão falando com vocês, mas preste muita atenção nas coisas, porque já muitos falsos mestres, né, profetas já têm se levantado no mundo. Quer dizer, se lá já tinha muitos falsos no Antigo Testamento, imagina hoje, querido. Isso daqui, querido, eu vou te falar uma coisa séria, às vezes muitas pessoas não têm coragem de falar, mas eu vou falar. Isso daqui é uma fábrica de dinheiro. A igreja, se você não realmente tiver a sua vida no altar de Deus, isso daqui é uma fábrica de dinheiro. Eu ouvi um líder essa semana, eu achei até interessante, irmão. Irmão, ele pegou a Bíblia, tem uns dedinhos tortos.
Ele pegou a Bíblia, o camarada é super rico, tem emissora, tem muito negócio por aí, já sabe quem, né? Ele pegou a Bíblia e começou a bater com aquela mãozinha dele em cima da Bíblia, falando: isso aqui é uma joia, de fato, isso aqui tem ouro, quanto mais você aprofunda, você vai achar isso daqui uma mina de ouro. Mas eu entendi o que ele estava querendo dizer, porque o cara ficou rico em cima disso daqui. Realmente, querido, isso aqui é joia, tem ouro. Quanto mais você se aprofunda, mais coisa de valor você vai encontrar para a nossa vida espiritual. Riqueza, o nosso Deus é dono de tudo, mas a gente não precisa ficar buscando riqueza. A joia e o ouro que tem aqui é para a nossa vida espiritual. Mas eu entendi o que ele estava querendo dizer, porque o homem ficou rico mesmo, tá? O homem ficou bilionário. Então ele estava falando a verdade, para ele do que ele estava falando, no sentido que eu entendi, é para riqueza mesmo, é ouro, é joia, mas nós não podemos usar a Bíblia para enriquecer, isso, material. Então, irmão, nós temos que olhar para essas pessoas que falam, a pessoa fala: nossa, eu olhando para ele, eu falei, realmente, tudo que ele está falando ali, se for para o lado espiritual, para a riqueza espiritual, mas ele estava falando coisa que ele viveu, né? Tirou muito, ainda tira muito, a gente sabe disso daí. Não precisa nem, só se a pessoa for muito cego espiritual para não ver isso daí, né? Então João está falando para tomar cuidado com essas pessoas. O cara usou a Bíblia, pegou, levantou a Bíblia e falou que de fato é verdade, isso aqui é uma riqueza para nós. Mas não é do jeito que está falando, né? Então, está vendo como é que é as coisas? É desse jeito. Toma muito cuidado, querido, porque muitos vão se levantar. Eu escrevi aqui alguma coisa, deixa eu ler primeiro até o 3, né? Ou melhor, eu vou falar o que eu li, eu escrevi aqui algumas coisas. Os cristãos devem sim ter fé. A fé, sim, querido, nós precisamos acreditar e nada pode abalar a nossa fé. Nada. Isso é bíblico de fato. Que nós precisamos ter fé. Sem fé, jamais o quê? Isso é impossível agradar a Deus. Agora, uma coisa que o cristão não pode ser, olha o que eu coloquei aqui, irmão. Fé nós precisamos, mas porém o cristão não pode ser ingênuo. Não. O cristão não pode ser ingênuo. Porque tem pessoas que ele confunde fé. Eu não sei nem como é que eu vou dizer essa palavra. Tem muita pessoa que vem na igreja, você vê que a pessoa levanta a mão e fala: nossa, eu tenho fé em Jesus, eu acredito em Jesus. Não, ele acredita em tudo que está falando, não é em Jesus. Tudo que leva o nome de Jesus, a pessoa está dando glória a Deus. Tudo que leva ao nome de Jesus, a pessoa está pulando e está falando glória a Deus. Mas essa pessoa não consegue diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Mastiga tudo, engole tudo junto. E a fé, querido, quando nós temos fé verdadeira em Jesus, nós vamos saber se aquela pessoa está falando de realmente um coração puro das coisas de Deus ou não, ou com interesse, né? Então, olha só, então nós não podemos ser ingênuos. Você deve verificar toda a mensagem que você ouve, ainda que a pessoa que esteja pregando afirma que é de Deus. Porque a pessoa afirma: não, está aqui na Bíblia, está escrito, a Bíblia está falando. Sim, está escrito na Bíblia, porque a Bíblia está falando, mas nós temos que saber se a pessoa está vivendo aquilo. Não podemos acreditar que ele só porque ele está afirmando que está aqui na Bíblia, porque na Bíblia está escrito. Nós temos que entender se a pessoa está vivendo aquilo que está escrito na Bíblia. É isso que João está falando. Então, mesmo que essa pessoa afirma que é de Deus, se a mensagem for verdadeiramente de Deus, será consistente com os ensinamentos de Cristo. Se a mensagem realmente que a pessoa está passando para a igreja, para as pessoas, ela for realmente de Deus, verdadeiramente, você tem que saber os ensinos que Jesus deixou, está na Bíblia. Aí você vai procurar, você vai ver se de fato aquilo que ele está falando é verdade, e você vai ver se aquela pessoa que de fato está falando, está vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, querido, temos que tomar muito cuidado, porque muitas coisas podem entrar dentro das igrejas e começar a minar o coração, principalmente daquelas pessoas que estão mais... Porque tem aquela pessoa que está vivendo um pouco ferida, doente espiritualmente,
né? E essas pessoas que estão doente espiritual é onde o inimigo pode agir através dessas pessoas. Então, tomar muito cuidado, porque ele fala, ó, todo espírito que confessa, né? Nisso aqui, primeiro versículo 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Então, que espírito? Está falando do pregador. Irmão, hoje nós temos pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. Nós temos pessoas aí que andam por aí afora, batendo nas portas, falando que Jesus não é Deus. Jesus é uma pessoa boa, Jesus é um profeta, fez muita coisa boa, mas ele não é Deus. Isso são evangélicos, querido. Mas estão por aí batendo nas portas, e muitas pessoas estão seguindo as pessoas realmente, e eles conseguem fazer um negócio na cabeça deles, trazer para a palavra, porque eles usam aquela palavra assim, olha, só existe um Deus. Ele é o único Deus. Então Jesus não pode ser Deus. Se a Bíblia fala que existe um único Deus, como é que Jesus é Deus? Então eles usam isso aí, não acreditam que Jesus é Deus, eles não acreditam que Deus deixou o seu trono, se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus. Eles não acreditam e pregam isso daí, batendo em porta, e tem muitas pessoas caindo nesse negócio aí, querido, e precisamos então combater o pecado, combater a heresia. Não podemos passar um fiscal na boca, nós precisamos falar sim, Jesus é Deus, sim. Então, cuidado, querido. Então, todos aqueles, olha só, então, para essas pessoas que confessam que Jesus não é Deus, querido, olha o que João está falando. Aí você vê, né, a pessoa falando em Deus, cantando os mesmos louvores que a gente canta, prestando culto, mas aí João fala que essas pessoas que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Olha que tristeza, querido. Aí você vê aquelas igrejas que acreditam que Jesus não é Deus, cheia, mas louvando a Deus. Mas João está falando que eles não são de Deus. Então temos que tomar muito cuidado. Tomar cuidado e buscar essas pessoas que estão se perdendo, querido. Olha como é que a responsabilidade, ela é grande para nós, ela aumenta para nós. Não é apenas a gente se tornar um crente, mas nós temos uma responsabilidade de buscar essas pessoas para Jesus. Para pensar, querido. Comece a imaginar. Nós temos que buscar essas pessoas para Jesus. Falar para elas que Jesus, sim, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele veio para nos salvar. Sem Jesus não tem salvação. É impossível ser salvo sem Jesus. Versículo 4, João vai dizer assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Olha o que João fala, querido, coisa mais linda é isso daqui. Quem é que está em nós? Quem é que habita em nós, querido? Né? Jesus Cristo. Jesus Cristo habita em nós. Então João está falando o seguinte, eu coloquei aqui, mesmo que nós assustamos com tantas maldades que nós temos visto ao nosso lado, essa semana mesmo nós vimos, né, um terrível, alguma coisa que aconteceu aí, que até postaram na internet, um policial que matou a mãe, filhos, acho que foi 7 pessoas, eu não sei quantas pessoas não, irmão, que eu vi por alto, que eu estou trabalhando muito apertado de serviço, e só vi mais ou menos, e depois ele tirou a própria vida, né? Olha que tragédia, irmão, olha que tristeza, isso nos assusta sim, irmãos, tanta maldade em nossa volta, e aí pessoas vêm questionar com a gente, aonde está Jesus que você está pregando então? Eles vêm questionar, querido, eles vêm falar para a gente o seguinte, olha, você está falando desse Jesus, que Jesus é Deus?
E aonde então estava Jesus nesse momento? Por que Jesus então, esse Jesus que você prega, por que esse Jesus então deixou que ele fizesse essa tragédia, matou pessoa inocente, matou o próprio filho? Aonde estava Jesus? No mesmo lugar de sempre, irmão. Jesus continua no mesmo lugar de sempre. Não, querido. Jesus não tem nada a ver com essas tragédias. Deus continua sendo Deus. A culpa dessas tragédias é da pessoa mesmo. Pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essas pessoas, várias vezes, alguém falou de Jesus para ele. Não tem como você viver nesse mundo sem alguém ele ser abordado por alguém, ou a internet mesmo, passando ali, ver um pregador, uma pessoa falando de Jesus, mas a pessoa não deu ouvido, querido. Deu lugar a quem? Ao inimigo. Mas a pessoa que dá ouvido, que escuta Jesus, querido, ele tem a vida transformada. Jesus continua sendo Jesus, Deus continua sendo Deus, mas é a pessoa que não quer saber nada, quer nada com nada. Então, mesmo a gente assustando com tanto problema, João está falando assim, olha, maior o que está em nós, do que o que está acontecendo no mundo. Então permanece firme, porque maior o que está dentro de nós, que habita em nós, porque aquele que tem Jesus, ele, mesmo que ele se assusta com tanta coisa, mas ele não vai desfalecer a sua fé, vai permanecer a fé. Jesus, ele continua sendo Jesus, querido. Porque às vezes a pessoa, tem muito cristão, querido, que pensa sobre isso, mas poxa vida, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Essa não é a pergunta que a gente deve fazer, não. Então, mesmo que, versículo 4, coloquei aqui, mesmo que nós assustamos com tanta maldade que a gente vê ao nosso lado, e sermos subjugados pelos problemas que enfrentamos, agora olha só, o mal obviamente, o mal, presta atenção que eu coloquei aqui, de fato o mal é muito maior do que nós, não adianta você pensar que não, o mal é muito maior do que nós, ser humano, é sim, porque se aquele homem fez essa tragédia, o mal tomou conta dele, não é isso? João não está falando maior que está em nós do que está no mundo? Então se eu deixo aquilo que está no mundo entrar em mim, imagina, então se aquele que eu sirvo é maior do que o que está no mundo e habita em mim, o que está falando? Cuidado, porque o mal de fato é maior do que nós. Então quando eu me atento para o mal, pelo amor de Deus, eu viro uma máquina assassina, porque o mal é poderoso sim, querido, por ser humano. Não estou falando que tem poder acima de Deus, não, é por ser humano. Aí ele fala, eu coloquei aqui, olha, mas a palavra afirma que Deus está acima de todas as coisas. A palavra afirma que Deus então está acima desse mal, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode ser sim, o mal pode ser mais forte do que nós, mas jamais mais poderoso do que o nosso Deus. Por isso, maior é o que está em nós. O Todo-Poderoso habita então em nós. Amém? O mundo não pode, nós não podemos nos deixar nos contaminar com o mundo, porque de fato vai se tornar uma máquina assassina. Mas se João está falando maior é o que está em nós do que o mundo, então, do que no mundo, nós temos algo importante que é Jesus. Então Jesus habita em nós. Então olha só, continuando aqui, então Deus está acima de todas as coisas, Ele tem tudo em seu controle, Ele vencerá o mal. Vai chegar um dia que o mal vai ser derrotado. Por enquanto o mal está aí ainda, irmão. Nós estamos vivendo num mundo caído, o mal já está aí. Cristo venceu na cruz, sim, mas o mal está aqui ainda, a semente está espalhada aí, as pessoas ainda estão fazendo mal às outras pessoas, mas vai chegar um dia que tudo vai acabar, porque o poder está em Deus, o poder não está no inimigo. Deus tem o controle de todas as coisas, querido. Mas parece então que Deus perdeu o controle. Não. Ele tem todo o controle em sua mão.
Por isso nós precisamos aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, como nós já fizemos. Você que está em casa precisa entender isso, que você que não tem uma religião nenhuma, você não tem religião nenhuma. Até é difícil para acreditar em Jesus, mas eu quero te dar um conselho. A partir do momento que você aceita Jesus como único Senhor, primeiro, Ele tem que ser Senhor da sua vida. Não pode aceitar Ele apenas como Salvador da sua vida, mas Senhor é aquele que governa, aquele que cuida. A minha devoção é apenas a Ele, porque Ele é o meu Senhor. Ele precisa ser Senhor. Então, primeira coisa, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir desse momento, é o que João está falando. Ele habita em sua vida. Então, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Porém, o seu Espírito e sua palavra vivem em nosso coração. Então, eu coloquei aqui, que Ele vai vencer o mundo, vai vencer o mal. Mas, antes de tudo isso acontecer, a palavra de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Por isso João está falando que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ele vai falar lá em João 14, 23, eu vou procurar aqui. Ele fala o seguinte, João 14, 23, deixa eu olhar aqui. Diz o seguinte, João 14, 23. Ele fala o seguinte, o João, agora já é no Evangelho. Então disse Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e fazemos nele morada. Olha que coisa linda. Primeira coisa que, essa é a palavra do próprio Jesus, né, irmã? Falando isso daí. Se alguém, querido, aqui ele está citando se alguém me ama. Se alguém de fato me ama. Isso daqui é muito importante, irmão. Quando você vai olhando para a palavra e vai analisando isso daqui. Porque tem pessoas que só falam da boca para fora, mas não ama. Não ama Jesus. Só quer o que de Jesus? As bênçãos, os milagres, aquilo que Jesus fez, que está na Bíblia, mas não tem um amor verdadeiro que na hora da dificuldade, na hora que você vê essa tragédia, ele começa a blasfemar, falar coisa contra Jesus. Não, mesmo que as coisas estão difíceis, Ele é o meu Deus, eu continuo firme com Ele. Então ele está falando, se alguém me ama, guarda minhas palavras, quer dizer, tudo aquilo que Ele ensinou, que está escrito aqui, está guardado aonde? Em nós. Eu guardo, eu pratico essa palavra. Guardar essa palavra não é você trazer ela para dentro de você e trancar ela sete chaves, não. É praticar essa palavra, viver essa palavra. Aí ele fala o seguinte, olha, e nós viremos, ele vai vir e vai fazer morada nessa pessoa. Olha que coisa linda. Ele vai habitar na vida dessa pessoa. Então, por isso que João está falando lá, em 1 João, o maior que está em nós, porque ele habita naquela pessoa, ele vive em nós. Então, todos que têm Jesus, querido, não precisa temer a homem, temer o mal, porque Deus está em nós, amém? E ele fala mais também, ou melhor, aí continuando aqui no versículo 5, ou melhor, vamos ler o versículo 12 de João ainda, lá atrás. Ele vai falar alguma coisa também. Não vou deixar passar esse 12 não. 12, 31. Tem alguma coisa aqui também que ele vai falar, versículo 12, capítulo 12, versículo 31. Olha que coisa linda. O que Jesus está falando? A própria palavra de Jesus, Ele mesmo falando, olha, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Olha que coisa, irmão. Quem é que, olha, o próprio Jesus está falando, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Deus tem o controle em suas mãos. Por isso, querido,
todo o mal que a gente vê em nossa volta, Deus não perdeu o controle. Ele está afirmando que o príncipe deste mundo será expulso pelo poder de Deus. Ele está afirmando, querido. Ele está afirmando. Por isso precisamos continuar firme com a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso a preocupação de João escrever essa carta: filhinhos, filhos amados, não creem em tudo que vocês estão ouvindo, mas continua firme com a sua fé em Jesus. Não dê ouvido a essas pessoas que ficam aí apenas alimentando aquilo que vocês querem ouvir. A gente vem, querido, às vezes a gente vê tantas pessoas querendo ouvir apenas aquilo que vai satisfazer a própria vontade, e tem muitas pessoas usando essa técnica. Irmãos, eu sei que muitos que estão aqui dentro passou dificuldade essa semana, que tem o coração doendo até hoje por alguma coisa que aconteceu. Então eu, como um mau líder, se eu fosse um mau caráter, eu ia olhar para a pessoa somente no olhar de vocês. Eu já sei que tem alguma coisa, eu ia começar então a pregar isso daqui em cima do que vocês estão vivendo. Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. Versículo 4, versículo 5. João vai falar o seguinte: do mundo são. Olha só. Por isso falam do mundo e o mundo os ouvem. Ele só consegue falar coisas mundanas, coisas do mundo. Por isso o mundo então consegue ouvir eles. Por isso, querido, que quando as pessoas, os falsos mestres, as pessoas que ensinam dessa forma, que está aqui na frente falando, e que muitas pessoas estão se alimentando disso, porque essas pessoas ainda fazem parte do mundo. Porque a linguagem são iguais. E quando ele fala coisa do mundo, e a pessoa que está no mundo entende e aceita. Mas olha o que ele vai falar mais. Olha o que ele fala: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve. Aquele que não é de Deus, não ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então quer dizer, nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, e aqueles que são de Deus, eles conseguem ouvir, entender, discernir, que quando uma pessoa está falando bobeira, que não tem nada a ver com a palavra, está apenas usando a palavra para enganar a pessoa, então a pessoa está ali sentada no banco, já sabe que aquilo ali, opa, isso não vai entrar no meu coração, não. Isso daí eu não vou comer esse negócio, não vou alimentar isso, não. Isso vai ficar de lado. Vai ficar de lado. Porque ele sabe que a pessoa está usando, está vindo aqui à frente apenas para massagear, né, o ego da pessoa. E falar aquilo que a pessoa quer ouvir e sair por aquela porta alegre, feliz, mas uma alegria falsa. Aonde quando chegar durante a semana, a tristeza novamente vai bater, né? Porque não realmente foi transformada, não foi curada, querido. Nós não podemos usar aqui, por exemplo, eu passei uma semana tão difícil talvez, graças a Deus a minha semana foi uma bênção. Só foi difícil que eu tive que trabalhar muito, meu irmão. Mas é bênção, trabalhar muito não é coisa ruim. Então, a minha semana não foi ruim assim de eu falar, nossa, eu tive uma semana ruim. Não, foi bênção, estava colhendo aquilo que Deus nos deu, amém? Mas vamos supor que eu passei uma semana triste, uma semana terrível. Aí eu venho aqui para frente, eu pego um versículo da Bíblia, um texto da Bíblia, eu dou uma lida naquilo e começo a falar da minha história, do que eu passei a semana, irmão. Todos aqui têm uma história que passou na semana. E vai ter uma pessoa aqui que está moído, está com o coração totalmente destruído. Eu começo a contar a minha história triste, que eu passei por isso, aí aquilo. Aí a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a sentir. Aí a pessoa que está na frente, olha o Espírito Santo trabalhando. Que Espírito Santo está trabalhando não, querido? Não é não.
Eu estou acabando com aquela pessoa, porque eu estou contando uma história triste, que ela também já está triste. Aí eu penso que a pessoa saiu daqui curada, querido. Nossa, teve cura de alma, teve não, ela saiu daqui mais doente. Agora saiu com mais problemas. Temos que ter cuidado. O que cura é a palavra de Deus. Você passa a palavra de Deus, a pessoa está ali sentindo triste, está abatido, mas a palavra de Deus está sendo pregada, não foge da palavra. Você contar alguma coisinha de vez em quando, tudo bem, mas não fica toda a vida naquilo não. Mas a palavra de Deus, a pessoa precisa realmente sair curada pela palavra de Deus. E muitas pessoas trabalham nisso aí, querido, no emocional da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Isso não é Espírito de Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir dentro da igreja, né? Através da palavra. Sentir de fato que aquilo ali é o Espírito Santo. E quando a pessoa é curada, de fato, querido, ela não foge, ela quer mais desse Deus. Ela quer mais de Jesus. Eu quero mais, eu quero conhecer mais. Então ele está falando, a gente sabe, né? Aqueles que são de Deus, vai discernir, vai entender o que é e o que não é. Então, com muito cuidado. Eu coloquei aqui, olha, versículos 5 até o 6, então, que nós acabamos de ler. Nisto conhecemos, já li. Agora eu coloquei aqui algumas coisas. Os falsos ensinadores são populares no mundo. Por quê? Como os falsos profetas do Antigo Testamento, né, que já existia, os falsos profetas, olha como é que eles viviam, eles eram populares. Sim, eles chegavam em lugares, eles eram bem recebidos, destaque. Eles eram recebidos como se fosse, né, o santo do santo, é o camarada, né, aquele cara que... Né? Então era dessa forma, bem popular mesmo, nada de ruim. Então eu coloquei aqui, olha, né, como assim lá no Antigo Testamento, né, os falsos profetas, né, eles eram populares, diziam o que as pessoas queriam ouvir. Você vai pegando na Bíblia, você vai vendo os falsos profetas, quando eles iam profetizar, eles falavam aquilo que a pessoa queria ouvir. Coisas para enganar, não aquilo que vinha de Deus, porque os verdadeiros profetas só falavam aquilo que Deus mandava falar. Deus mandava falar e eles falavam. Eles não cortavam a volta não, eles falavam do jeito que Deus mandava. Se Deus falasse que o negócio ia cair fogo e destruir, ele chegava e falava, Deus falou que vai cair fogo e vai destruir. O falso profeta não, ele chegava e abafava o caso, né? Falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Acho que Balaão era um deles, né? Era falso profeta. Incrível, né, irmão? Balaão, falso profeta, e teve um privilégio de ver o anjo e Deus usar aquele homem ainda. E profetizou coisa, querido, terrível. Foi um falso profeta, ainda foi usado por Deus. Está vendo que Deus é esse? Deus é maravilhoso. Ainda teve o privilégio de ver um anjo ainda, é brincadeira. Mas ali tem uma história interessante na vida desse homem. Mas ali Deus é por causa do povo dele, né? Deus, ele cuida do seu povo, então ele usa até o ímpio, né, para salvar o seu povo. Então tem uma história muito bonita disso daí. Mas voltando para cá, querido, então, os falsos profetas vão dizer coisas apenas que a igreja quer ouvir. Eu vou pegar um texto da Bíblia, vou estudar aquele texto em casa, vou preparar, porque a minha igreja vive, né? Eu já sei como é que a minha igreja vive, então eu vou trazer esse texto e vou fazer com que aquela igreja fique para cima, né? O astral dessa igreja. Então eu vou falar uma linguagem que vai satisfazer a igreja, porque eu não quero perder ninguém. Irmão, crente a gente não perde. A gente não perde crente não. Cristão quer dizer. Cristão, a gente não perde. Jamais, irmão. Pelo contrário, toda palavra que é verdadeira, ele toma posse. Eu quero para mim, eu quero ser curado, porque eu também preciso dessa palavra. Eu estou aqui pregando, mas a palavra está servindo para mim. É desse jeito. Nós somos cristãos, nós queremos nos alimentar da verdadeira palavra, de comida boa, comida que vai nos fortalecer, coisa boa. Então, os falsos profetas, os falsos ensinadores, eles apenas passam para a igreja, para as pessoas, aquilo que elas querem ouvir.
João adverte, né, que os cristãos que fielmente ensinam a palavra de Deus não ganharão qualquer competição, ou melhor, não vive competindo, né, competições de popularidade. Eu começo então a querer ser melhor do que o outro, eu começo a fazer algo na igreja para mim ter nome, começo a fazer propaganda disso para mim ter renome, e eu quero ter o meu nome com destaque, e eu começo então, querido, isso não é de Deus. O homem começa a se apresentar, quer dizer, começa o nome da pessoa, né? Começa a ter o destaque, e o nome de Deus fica onde? Nem aparece. Nem aparece. Você já viu quando a gente vai fazer uma festa, a gente erra muito, né, irmão? A gente faz uma festa bonita, aí a gente coloca lá, a presença do homem de Deus, ou do cantor fulano de tal. E a presença de Deus está onde, irmão? É interessante que a gente tinha que colocar aqui, ó, nós teremos a presença real do Senhor, a presença é dele lá, ele está conosco, ele de fato, querido, mas se a gente colocar que Deus vai estar, as pessoas às vezes não vêm, né, irmão? Temos que colocar o nome de uma pessoa, né, de destaque. Isso é terrível, é difícil, né, irmão? Então são pessoas que têm um nome, querido, e querem disputar popularidade no mundo, né? As pessoas não querem ter seus pecados denunciados. A maioria das pessoas não quer ter os seus pecados denunciados, porque quando a palavra ela é pregada e o pecado é denunciado, muitas pessoas afastam. Mas essa pessoa ainda não é cristã, não é de Deus ainda, não aceitou Jesus ainda. Porque o pecado vai mexer. E quando essa pessoa, de fato, ainda não se rendeu a Cristo, quando a palavra mexer, denunciar o pecado dela, de fato, ela não vai gostar. Ela não vai gostar. Não estou falando que o pastor vai denunciar o pecado da palavra, aqui está dizendo que a palavra denuncia o pecado. Amém? Então ela não vai gostar, né? Onde é que eu parei? Aqui. As pessoas não querem ter seus pecados denunciados. Não querem ouvir solicitação de mudança, né? Às vezes a palavra vai falar assim, olha, precisa ter mudança de comportamento. Então, quer dizer, muitas pessoas vão cortar a volta dessa palavra, não vai pregar dessa forma, que a pessoa precisa mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes, porque quem é de Cristo precisa ter um comportamento, né, moral totalmente transformado, e muitas pessoas não querem ouvir palavra dessa forma, mas quer ouvir aquela palavra, né, uma palavra mais light, uma palavra mais tranquila, muita cantoria, muito isso, muito aquele negócio, é glória a Deus, aleluia, aquele negócio para lá, que o tempo vai passando, acabou o culto e nada aconteceu. Nada aconteceu, o inimigo tomou conta do culto. Misericórdia falar isso, né? Mas o inimigo tomou conta do culto, porque não teve a ação de Deus. Aconteceu tudo, parece que o culto foi para Deus, mas Deus estava longe. Porque tudo aconteceu, a gritaria aconteceu, o pula-pula aconteceu, a cambalhota aconteceu, mas no final não aconteceu nada. Porque não teve só euforia, porque não teve a presença de Deus. Mas às vezes é isso que a multidão quer, querido. E os líderes estão indo atrás disso, porque estão vendo que isso daí está enchendo a igreja. Você acha que palavra pregada desse jeito dá sono? Palavra do jeito que eu estou falando aqui, eu estou usando isso aqui como estratégia mesmo, irmão. Palavra pregada desse jeito aqui dá sono. Isso, para quem não tem. Aí o culto demora. Nossa vida, o cara está falando do quê? Você sabe por que a pessoa fala, o cara está falando do quê? Porque você vai, aí você pergunta aquela pessoa assim que começa a questionar, você já leu a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Você estuda a palavra de Deus? Aí você vai ver então que aquela pessoa, você conhece o livro tal da Bíblia? Não sei não. Então você não pode questionar nada com o horário de culto, você não pode questionar, você não tem nem esse direito de falar.
Porque se você realmente fosse uma pessoa que quando a gente está pregando, você estivesse olhando para a palavra, se você estivesse me questionando como um líder, quando eu saísse da porta, você viesse então me questionar, porque você queria entender alguma coisa, aí tudo bem. Mas tem pessoa que não tem moral nem para questionar nada na igreja, querido. Porque não tem intimidade com a palavra de Deus. Aí quando a pessoa vai pregar, aí fala a bobeira para todo lado. Por quê? Aí vem uma pessoa então e começa a falar aquele negócio, o culto fica aquele negócio mil maravilha, todo light, igual eu falei. Ah, não, isso daí é bom. Esse cara, ó, nossa vida, o culto passou depressa, eu nem vi. Eu nem vi quando o culto, não tem uma pessoa que fala assim, o culto acabou que eu nem vi, mas não viu mesmo não, é porque não aconteceu nada, ué. Agora quando o negócio é enjoado e que Deus, rapaz, se tem uma coisa, os pais antigos eram enjoados, não era? Fala a verdade, não é, irmão? Os pais antigos eram enjoados. Mas olha as pessoas mais antigas como é que respeita. Hã? Olha a diferença, irmão. Os pais são coaches. Você está entendendo o que é, irmão? Está mudando muito, mas nós não podemos deixar que a palavra. Tudo numa boa. E o pecado, ó, e o pecado vai enraizando, querido. Não está sendo denunciado. Aí a gente perde. A igreja hoje, Deus me perdoa, não estou falando todos não, tá, irmãos? Quando eu prego aqui, eu sei que tem muitas pessoas de respeito, não é isso, mas está perdendo o respeito. Respeito ao pastor, irmão, não é respeito ao homem, mas é respeito a Deus. É respeito a Deus. Porque nós servimos a Deus, não é? Então é respeitar Deus. Então, querido, isso daí muitas pessoas não querem ouvir mais essa pregação de mudança de comportamento, né? Principalmente se você tocar assunto de uma roupa na igreja. Misericórdia. Então é melhor deixar todo mundo andar do jeito que anda? Não. Respeito às coisas de Deus. Ah, mas aí então eu vou vestir uma roupa então decente só para ir na igreja? Não. Servo de Deus tem que andar decente na rua também. Mas se a gente for pregar sobre isso, rapaz, mas não podemos calar, né? Precisamos mostrar para as pessoas que a partir do momento que realmente ela se torna cristã, de Deus, aceita Jesus de verdade, ela precisa ter uma mudança de comportamento, de atitude, passa por uma mudança radical. Totalmente. Amém? Então, para encerrar, nós vamos ler João 8:47. Vamos lá em João 8:47. João 8, versículo 47. Aí Jesus vai dizer, né, com essas palavras, o próprio Jesus dizendo, porque tinha tanto falsos mestres aqui onde Jesus vai repreender aqui, discurso, né? E Jesus então vai falar o seguinte, aqui é a palavra de Jesus mesmo dizendo, dessa forma, João 8:47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aí nessa próxima palavra que ele libera aqui, olha só o que ele fala, por isso vós não as escutais. Por quê? Porque não sois de Deus. Triste, né, irmãos? Então não adianta, querido, a pessoa passar a vida toda seguindo, falando que é de Deus, porque ele está falando de pessoas aqui que seguia, pessoa que, guardador da lei, né? Mas ele fala, olha, quem é de Deus de verdade, que de fato diz que é cristão, que se rendeu a Cristo, quem de fato é de Cristo, ele escuta a palavra dele e obedece. Sabe que aquilo que está fazendo está errado, então não vou fazer mais. Por quê? Porque agora a palavra, eu entendi que de fato agora eu não sou mais do mundo. Agora não sou mais eu não posso mais viver as práticas mudando, agora preciso de ter um comportamento, mudança de comportamento, de atitude, precisa ser transformado,
Porque Jesus, ele transforma. E se eu falo que sou de Jesus, sou de Deus, me converti, mas ainda tenho as mesmas práticas que eu fazia lá atrás, Jesus está falando aqui, olha, infelizmente, não é. Porque quem é, escutar não é só dar ouvido aqui ou não, é obedecer e praticar aquilo que ele ensinou. Então não adianta eu só escutar, não obedecer, não praticar aquilo, o que ele ensinou, então não vai adiantar nada. Então, quando eu sou de Deus, eu escuto a palavra que passa para mim, e vou obedecer. Mas aí ele fala, por isso vós não sois, porque vocês não escutam, por isso não sou de Deus, não sois de Deus. Escutar não é isso aqui não, tá, irmão? Não é ouvir. Escutar é lá dentro, é o que vai e permanece. É igual um computador, né? Ficou gravado ali na memória. Então, escutar é isso. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Porque muitos estão ouvindo, né? Não tem aquele negócio? Entra num buraco e sai no outro, não é? Não tem aquele ditado? Ouvido furado? Muitos estão isso aí, mas escutar de verdade é isso aí, é o que vai, que entra lá dentro do coração, da mente da pessoa e fica gravado, e você começa então, opa, isso aqui está errado, opa, aquilo não está certo, então não vou fazer mais, agora eu sou de Jesus, Jesus não agrada disso. Começa a praticar aquilo que ele ensinou, amém? Vamos orar então, irmãos? Glória a Deus. Você que está em casa, você que tem um pedido de oração, você pode deixar digitado aí, quando eu chegar em casa eu vou ver, e nós vamos estar orando por vocês, né? Queremos agradecer os irmãos, que até agora ficou conosco, que bênção. Eu fiquei muito feliz antes de orar, eu quero falar aqui, irmã, a irmã Itamar, chegou ali e me alegrou o coração, eu fico tão feliz, irmão. A irmã querendo investir na multimídia, ela chegou e falou, como é que tem que fazer isso daí, como é que nós temos que melhorar isso, que coisa, me alegrou o coração, irmão, né? E de fato, irmão, Deus está trabalhando. Ontem mesmo nós recebemos um áudio de uma pessoa lá de Pará, que bênção, irmão. Que é o quê? É isso aí. E, irmão, isso é bênção do céu, Deus está trabalhando. A gente faz o evangelismo aqui, né? E a palavra vai tão longe, e vai trabalhando no coração daquelas pessoas lá. Porque elas vê sinceridade, queridos. Olha que coisa linda, né? Isso. Então, e está precisando disso, né, irmãos? Igrejas trabalhando sério. Tem muitas igrejas boas que trabalham sério, né? Mas tem muitas igrejas que, infelizmente, é que nem a carta de João aqui, que vão pegando essas pessoas que precisam de Jesus, e às vezes são enganados. E nós precisamos combater, né, o pecado. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós chegamos na Tua presença, Pai. Tua palavra foi pregada,